Convido os irmãos para que façamos a leitura juntos. Leiamos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós pedimos a Ti que, neste momento, o Senhor alcance os nossos corações por meio das Escrituras Sagradas. Nós todos viemos a este local, sobretudo com esse objetivo, Deus, de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Edifica-nos por meio dela, Deus. Assim nós pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus começa o seu sermão ensinando, entendo eu aqui, logo de cara, de partida, dizendo que para fazer parte do reino de Deus, para ter acesso à eternidade, é absolutamente fundamental ser plenamente dependente dele. Dependente. Não é uma dependência qualquer, singela, mas é a convicção absoluta da necessidade de tê-lo o tempo todo consigo. Caso contrário, simplesmente não é possível continuar a viver. Essa é a questão aqui de Jesus. E é desse ponto de partida que ele vai pregar este sermão. Jesus inicia exatamente com essa afirmação aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Uma outra tradução, ouvindo aqui, eu percebi que alguém tem essa tradução. Está lá: bem-aventurados os pobres de espírito. Veja, vamos com calma. A expressão no primeiro versículo diz: bem-aventurados. O que é que significa isso? Felizes. A grande maioria dos que estão aqui sabem disso. Felizes, não uma felicidade momentânea, circunstancial, mas uma felicidade que é plena, independentemente de qualquer coisa que aconteça de positivo ou negativo. Independentemente disso, felicidade, paz, serenidade. É dessa felicidade, é dessa alegria que Jesus está falando aqui, feliz. É a mesma lá do Salmo 1, quando começa o salmista dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que, e aí algumas características, algumas qualidades são apontadas ali. Então no Salmo 1 é dito lá: feliz o homem que, dois pontos, e é dito lá o que faz esse homem feliz. Agora Jesus vem aqui e diz: feliz o homem com essas características. E a primeira delas é essa aqui. E ele diz: o homem feliz é aquele que é humilde. Como eu disse há pouco, numa outra tradução, pode-se entender como alguém que é pobre. Na verdade, lá no original grego, a ideia é exatamente essa, de pobreza. Pobreza mesmo. Pobres de espírito, ou pobre de espírito. A palavra grega traduzida aqui, portanto, ela traz a ideia, mais uma vez eu foco nisso, de alguém que é inteiramente dependente de outra pessoa. De outra pessoa. Algo parecido com aquela criança que carregamos no colo e que depende de alguém que dê a ela comida, que dê a ela roupa, que dê a ela aquilo que ela precisa para sobreviver. Veja, a ideia que mais precisa, meus irmãos, é de um mendigo. Exatamente isso, de um mendigo. E o que é um mendigo? O mendigo é alguém
que depende das migalhas das pessoas, por exemplo, como no caso ali da parábola do rico e Lázaro, onde é dito o seguinte lá em Lucas capítulo 16: certo mendigo que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Alguém que está precisando de migalhas é alguém então denominado, chamado, conhecido, visto como um mendigo, alguém que está dependendo completamente de uma outra pessoa. A pergunta aqui a ser feita é uma só. E talvez, diante desse quadro que foi exposto aqui, essa pergunta se torne inevitável. Como é que alguém pode ser feliz nessas condições? Dependendo de uma outra pessoa para migalhas, para ter aquilo que minimamente precisa para a sobrevivência. O que é um mendigo? Mais uma vez eu pergunto. É alguém parecido com algumas pessoas que batem na nossa casa, tocam a campainha, e quando a gente sai lá, a pessoa diz: olha, você tem uma comida para me dar? Você tem uma roupa para me dar? Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem condições mínimas de ter o que comer ou de ter o que vestir. E olhe para mim, possivelmente para alguém que minimamente viva de maneira digna, precisa de comida e precisa de roupa. A gente poderia acrescentar aí, talvez precise de um teto também. Mas, vamos lá. Minimamente, para alguém viver de maneira digna, precisa ter o que comer e precisa ter o que vestir. O mendigo não tem isso. Ele precisa de alguém. Mas como alguém pode ser feliz assim, dependendo deste nível de alguém? Olha, vamos com calma. A ideia aqui é que humildade é o avesso do orgulho. Ou aquela pessoa que é humilde de espírito, como diz o texto, é exatamente o oposto, o contraditório, o avesso daquele que é orgulhoso. E quem é o orgulhoso? Vamos pensar aqui. O orgulhoso é aquele que depende inteiramente dela mesma, não é? Ou minimamente ele acredita, essa pessoa acredita que não depende de ninguém, nem mesmo de Deus, ainda que eventualmente exponha esse nome divino através dos seus lábios. Mas deixa eu dizer algo aqui que me parece importante colocar. Quando nós pensamos em religião, especialmente no cristianismo da qual nós fazemos parte, é muito comum se pensar que religião, por si só, ela consegue fazer com que alguém que era orgulhoso deixar de ser. Mas veja, isso é uma mentira, não é verdade, não é. Eu trago um exemplo simples aqui que você possivelmente conhece. Jesus, quando ele lidar com as pessoas que estão à sua volta, um dos grupos que mais frequentemente ele confrontava era exatamente religiosos, os fariseus, escribas, gente que tinha as escrituras sagradas na mão, conhecia as escrituras de cor, e Jesus confronta essas pessoas dizendo a elas: vocês são hipócritas, vocês são muito belos por fora, têm uma aparência linda, mas por dentro são podres. Vocês expressam com os seus lábios o nome de Deus, mas no coração de vocês há orgulho, a soberba e a vaidade. Veja o que a Bíblia diz a respeito disso ali em Salmo capítulo 101. Diz lá: o que tem olhar altivo e coração soberbo, o Senhor diz: eu não suportaria. O que tem olhar altivo, sabe aquela pessoa que anda de salto alto e olha por cima em relação aos outros? Isso é ter olhar altivo. O soberbo, Deus diz o seguinte: eu não suporto pessoas assim, eu não suporto.
Mas a gente vai ali em Tiago, capítulo 4, e nós encontramos o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Resistência àqueles que são orgulhosos. Os soberbos, meus irmãos, via de regra, não buscam a Deus. Como eu disse há pouco, fazendo referência aos fariseus, quantos nos nossos dias, ainda que não sendo explícito nisso, não alegando esse orgulho, não sendo honesto consigo mesmo e com outros, usam o nome de Deus. Recentemente, eu citei isso agora há pouco em Pereiras, mas recentemente, alguém que já disse, em ousou ser comunista, o comunismo, que na história já matou mais de 100 milhões de pessoas, e muitos desses eram religiosos, matou. O comunismo odeia a religião, qualquer religião, odeia. Alguém que se diz assim, e que agora foi alçado à Suprema Corte, o senhor Flávio Dino, ele no seu momento de responder algumas perguntas ali dos senadores, ele utilizou um número imenso de versículos e de textos bíblicos. Numa entrevista, algumas semanas atrás, ele chegou a dizer: eu sou comunista, graças a Deus. O que é que nós temos aí nesse quadro, nesse cenário, que representa talvez uma grande quantidade de pessoas? Hoje, hipocrisia, falsidade, orgulho, soberba, e mesmo assim, utilizando o nome de Deus. Fazem isso, meus irmãos, muitas vezes de maneira cínica, apenas para ter destaque e para serem admirados. Usam o nome de Deus, mas são orgulhosos. Lá no fundo, não querem depender de ninguém, não querem depender nem mesmo de Deus. São aqueles que não se arrependem de fato dos seus pecados. Desejam, na verdade, uma adulação, elogios. Que fique muito claro aqui, meus amados, o Senhor se opõe aos soberbos. Ele resiste de maneira definitiva a essas pessoas. Resiste de maneira definitiva aos orgulhosos. Orgulhosos, o oposto de humildes de espírito. Guardem isso, meus amados, guardem isso. Ser humilde de espírito é ser um servo de outros. Ser humilde é servir. Foi o próprio Jesus que disse o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Portanto, a ideia é que no reino de Deus, grande é aquele que serve o outro, o primeiro é aquele que serve a todos. No entanto, me parece que o mundo despreza esse conceito. Mas vamos voltar ao texto aqui. O texto diz: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, felizes, esses que são humildes, que são pobres e que são completamente dependentes de alguém. Felizes são essas pessoas. Mas vamos lá, a expressão humilde. Essa expressão ela se refere, meus irmãos, a um pobre. Vamos lembrar aqui, a um pobre que precisa mendigar para sobreviver. Portanto, o texto está falando de alguém que reconhece, observe agora, que não possui absolutamente nada e que precisa de uma outra pessoa que lhe dê aquilo que ela tem necessidade. São aquelas pessoas, os humildes de espírito, são aquelas que já entenderam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos são pecadores. E que por isso agora têm necessidade de Deus. Têm necessidade do Senhor. Precisam dele. Porque são pecadores. Por serem pecadores,
A consequência disso é condenação. E alguém condenado não tem mais saída. Olha para mim, não tem mais saída. Quando um réu está lá no tribunal, está aqui os juízes, está aqui o juiz, de um outro lado aqui estão os jurados, e o processo está correndo, o julgamento está acontecendo, e ali o réu fica pensando: eu posso ser inocentado, há alguma esperança. Mas o juiz vem, bate o martelo e diz: você está condenado. Acabou, não há mais o que fazer. Observe, aquele que é humilde já entendeu que estava condenado, não havia mais o que fazer, a consequência seria inevitável: morte, eternidade no inferno. Não há mais o que fazer. O humilde de espírito entendeu isso. E tendo entendido isso, ele agora vai diante do juiz misericordioso e diz: eu me arrependo. E sabe o que esse juiz faz? Eu te perdoo. E agora esse réu, um ex-condenado, passa a entender que ele depende completamente desse juiz. Completamente. Porque foi esse juiz que o livrou. E ele passa a entender que esse juiz é o Senhor dos Senhores, o Deus que criou todas as coisas, e que a partir dele ele pode comer, ele pode se vestir, e ele pode ter um teto. Não for esse juiz, esse Senhor que dê a ele não tem absolutamente nada. O humilde de espírito entendeu isso. A expressão espírito aqui se refere àquilo que é mais profundo na alma, está ali no coração dele, faz parte da estrutura do ser. Se expressa então através de um verdadeiro pedido que grita o seguinte: eu preciso de ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua bondade, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua salvação, eu preciso do Senhor. A necessidade aqui, meus amados, portanto, não é de bens materiais, de jeito nenhum. A necessidade aqui é de algo que dê condições de viver com Deus. A graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Será que estamos entendendo isso? A graça é disso. E é por causa disso que eu e você podemos viver, continuar a viver e ter aquilo que nós precisamos. Olha para mim, Jesus começa o sermão do monte dizendo: felizes aqueles que são humildes, que já entenderam que dependem de mim. Jesus está dizendo isso. Se você aqui nessa noite, se você entendeu isso plenamente, essa dependência completa dele, você realmente é alguém que pode ser chamado de humilde, de espírito. Não tem nada a ver com essa humildade que secularmente é conhecida. O que camarada humilde, ele é... Não tem nada a ver com isso. É humildade cuja expressão é vista por meio da completa dependência. Com isso em mente, fica claro aquilo que Isaías, lá no capítulo 57, diz: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, Deus grandioso, habita lá, no alto sublime trono, na eternidade. Mas veja o que o texto diz: eu habito no alto, em santo lugar. É verdade, Deus diz isso. Mas ele continua: mas habito também com o contrito e para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito. Aquele que habita no alto e sublime trono é aquele também que habita com aquele que é humilde. Mas eu queria que você guardasse isso. Eu já estou quase chegando ao final, mas há algo importante que eu preciso dizer aqui.
Guarde isso. Ele habita com aqueles que são humildes. Eu gostaria muito que nós voltássemos para a nossa casa hoje com essa convicção. Que felicidade verdadeira, completa, definitiva, real, não circunstancial, não momentânea, não dependente de um carro novo, de uma casa boa, de uma família bacana, de um bom dinheiro no banco, não dependente dessas coisas, mas dependente exclusivamente do Senhor, consciente disso. Eu gostaria que nós voltássemos para as nossas casas hoje com a convicção de que Deus habita com essas pessoas, com essas, que o Senhor se relaciona com essas. Então isso quer dizer que Ele não se relaciona com todas as pessoas? Exatamente isso. Veja, meus amados, Deus habita no céu, mas também habita com aqueles que são humildes de espírito. O texto diz aqui, em Isaías 66, diz lá o seguinte: o homem para quem olharei, agora preste atenção agora, o homem, diz o Senhor, para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É para este que eu olharei, é com este que eu habito, é com este que eu me relaciono. Observem agora, o Senhor está dizendo aqui que Ele nunca, jamais olhará para aqueles que são arrogantes e orgulhosos. Ele não olha para essas pessoas. Ele jamais usará da sua misericórdia para com pessoas assim, orgulhosas, soberbas, arrogantes, cheias de si, não dependentes dele. Ele não vai ter misericórdia delas. O Senhor jamais estará ao lado de gente que acredita ser capaz por si mesma, gente que olha para si e diz: eu sou empoderada, ao feminismo, o empoderamento, no caso das mulheres, mas a gente podia pensar no empoderamento de alguns homens também. Gente que se acha assim, o Senhor jamais estará ao lado. Gente que acredita piamente que não precisa de ninguém. Observe, meus amados, é preciso lembrar que nenhum homem se aproxima verdadeiramente de Jesus sem que primeiro veja a sua terrível pecaminosidade, mas por um outro lado, sem que experimente de fato um verdadeiro arrependimento. Não é possível se aproximar do Senhor sem que de um lado perceba que é pecador e de um outro lado se arrependa dos seus pecados e abaixa a bola, saia do salto, deixe o olhar arrogante e passe a ser humilde. Finalmente, é preciso lembrar que o reino dos céus é dos humildes de espírito. É como diz Mateus capítulo 5 aqui, versículo 3. O reino dos céus é dessas pessoas. Essa é a fala que traz, entendo eu aqui, grande conforto para nós, queridos. Grande conforto para quem não tem nada. Quem é que não tem nada? Lembram-se? O mendigo, o pobre de espírito. Ele não tem nada. Para esse que não tem nada, e se for o seu caso, se for o nosso caso, para aquele que não tem nada, essa declaração nos conforta tremendamente. Ele diz: aquele que não tem nada vai ter o reino dos céus, vai morar comigo na eternidade. Aquele que não tem nada. Eu entendo, meus amados, que essa mensagem, essa palavra, este recado nos enche de ânimo e de alegria, pela certeza do nosso lugar lá na eternidade.
nós fazemos parte desse reino. Apesar da nossa pobreza espiritual, apesar da nossa indignidade. Essa é a nossa realidade. A mesma que Paulo diz, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Deixa eu terminar aqui. O que é que Jesus Cristo disse? O que é o que o nosso mestre falou? Ele disse que o reino dos céus é daqueles que são humildes de espírito. Por isso que ele disse. Essa, portanto, é uma realidade presente agora mesmo, aqui, nesse momento e nas nossas vidas. Eu penso, meus irmãos, que nós devemos então fazer isso, prosseguir, porque fazendo assim, estaremos fazendo duas coisas. Primeiro, vivendo para a glória de Deus. E segundo, mostrando ao mundo que a verdadeira felicidade está nisso. Em primeiro lugar, ser um pobre, espiritualmente falando. A verdadeira felicidade está aí. A verdadeira felicidade está em ser dependente completamente dele, completamente da graça do Senhor. A verdadeira felicidade está. No domingo que vem é véspera de Natal. E quem é encontrado por Jesus se torna alguém? Se torna alguém feliz. Porque vai ter encontrado alguém que é a fonte real da felicidade. Porque é alguém que pode dar aquilo que dinheiro não dá, que capacidade intelectual não gera, que dá aquilo que humanamente ninguém consegue. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que é que você realmente está procurando, eu não sei exatamente qual é o desejo do seu coração, mas eu quero lembrar aqui que Deus sonda os nossos corações. Nós vimos isso agora. Deus sonda. E Ele sabe exatamente aquilo que está dentro de você. Você quer paz, você quer felicidade, abra o seu coração para o Senhor. Deixe Ele nascer aí no seu coração e na sua vida. E se torne a partir daí alguém que é dependente completamente, humilde de espírito. O Sermão do Monte começa com essa base. Não é possível ser um discípulo do Senhor, não é possível ser feliz de verdade, se não for dependente dele, se não for humilde de espírito, se não tiver um encontro pessoal. No domingo que vem é véspera de Natal. E quem é encontrado por Jesus se torna alguém? Se torna alguém feliz. Porque vai ter encontrado alguém que é a fonte real da felicidade. Porque é alguém que pode dar aquilo que dinheiro não dá, que capacidade intelectual não gera, que dá aquilo que humanamente ninguém consegue. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que é que você realmente está procurando, eu não sei exatamente qual é o desejo do seu coração, mas eu quero lembrar aqui que Deus sonda os nossos corações. Nós vimos isso agora. Deus sonda. E Ele sabe exatamente aquilo que está dentro de você. Você quer paz, você quer felicidade, abra o seu coração para o Senhor. Deixe Ele nascer aí no seu coração e na sua vida. E se torne a partir daí alguém que é dependente completamente, humilde de espírito. O Sermão do Monte começa com essa base. Não é possível ser um discípulo do Senhor, não é possível ser feliz de verdade, se não for dependente dele, se não for humilde de espírito, se não tiver um encontro pessoal. Nós vamos cantar um hino agora.